Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Dileto ouvinte, hoje, 6 de agosto, dia da transfiguração do Senhor. Quero abraçar você que acompanha o nosso programa, que ora conosco nesta manhã. Sou Dom Adair, aqui da Diocese de Formosa, falando para toda a nossa diocese, nossas paróquias e comunidades, e para você que nos acompanha também através das nossas mídias. Tenha você e sua família uma sexta-feira muito abençoada. Hoje nós queremos voltar o nosso olhar para o Cristo transfigurado. Façamos a oração da missa de hoje. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho, confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias, e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos. Concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós temos percebido na pregação da Igreja, nos últimos tempos, pelas pregações de unção, que os pregadores, missionários, sacerdotes sempre nos têm recordado a centralidade de nosso Senhor na nossa vida. E como é bonito ouvir aquele cântico antigo: Cristo reina, Cristo vive, Cristo impera, para que o nosso coração, o nosso entendimento de fé possa ter presente que nosso Senhor é o centro da criação, o centro do universo, o centro da Igreja, e deve sê-lo também na nossa vida. O que é o cristão? Senão uma pessoa que deixou Jesus ser o centro da sua vida, que é capaz de olhar para toda a vida do Senhor e perceber esses traços de Jesus também na sua vida. Nós participamos como cristãos, como pessoas batizadas, do mistério de Cristo, desde a sua encarnação até a sua glorificação. E aguardamos a volta de Jesus. Nós esperamos pela sua volta. Cristo, que fez acontecer o anúncio do reino em tão grande profundidade, nos prometeu que no final dos tempos ele voltará como ceifeiro para ceifar e colher os frutos da messe, a messe que é a expressão viva do seu reino. O que mais carecemos em nossos tempos, senão uma fé pura, uma fé aberta a esse mistério de Jesus, uma fé que possa fazer ressonância na nossa vida? Pois a fé traz uma prática, uma vivência na existência do cristão que faz a diferença. Repito aquilo que sempre digo: nós cristãos não queremos ser melhores do que os outros, mas diferentes. Diferentes porque nós temos a verdade eterna de Deus revelada por Jesus em nós. E aceitamos Cristo como centro da nossa vida. Isso é maravilhoso, é imperioso na nossa existência. O cristão tem um olhar diferente. O seu olhar passa por este olhar de Cristo. Quando nós escutamos aquela narrativa de Mateus, que conta do encontro de Zaqueu com nosso Senhor, Zaqueu foi tomado pelo olhar de Cristo. E daquele momento em diante, o seu olhar se tornou um olhar cristão, um olhar na direção da luz, um olhar diferente,
um olhar sem materialismo, mas um olhar harmonioso, amoroso, misericordioso e de muita fé. O que nós podemos tirar da celebração festiva de hoje, a transfiguração do Senhor, é esse desejo de caminhar com Jesus. Nós temos diversas romarias no Brasil e se destaca a Romaria do Bom Jesus da Lapa. Aqui na Diocese de Formosa, a nossa Romaria ao Bom Jesus da Lapa da Terra Ronca e outras comunidades que hoje celebram também Bom Jesus da Lapa. É a caminhada, embora nesse tempo complexo de pandemia que estamos vivendo, não se realiza, como nos anos anteriores, a grande afluência de romeiros, mas a gente continua com essa beleza no coração, o desejo de caminhar com Cristo, para contemplar o Senhor Bom Jesus, que na cruz deixa também sair todo o esplendor da sua glória, da sua vitória sobre a morte, como muito bem retrata o crucifixo de Jesus da Lapa. Como é importante para nós cristãos essa ideia do caminho, desse prosseguir com Cristo, desse andar com o Senhor, que nos ajuda a entender que a nossa vida é uma passagem desta a outra vida. E aqui nós somos chamados a cultivar as virtudes, sobremaneira a virtude da fé, da esperança, da caridade e as demais virtudes que nos colocam no caminho da moderação, da simplicidade e desta aceitação de Cristo como centro da nossa existência. Que o seu dia seja um dia caminhando com Jesus, com mais intensidade ainda, olhando para a sua vitória na cruz, que nos mereceu a vitória sobre a morte. O final da primeira leitura da Santa Missa de hoje, de Daniel 7, diz assim: foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Veja aqui o profeta Daniel já desenhando a imagem do Messias, que nós como cristãos temos a alegria de poder acolher. No meio dessas trevas medonhas do mundo, que querem impor cada vez mais um paganismo desvairado, nós somos chamados a acolher na nossa vida o poder e a glória de Cristo. Os primeiros cristãos, os mártires, os confessores de todos os tempos, souberam viver isso grandemente. Ter presente que o sentido da vida está neste olhar para nosso Senhor Jesus Cristo e aceitá-lo completamente na nossa vida. Deixar que a nossa consciência, as nossas atitudes, a nossa vida seja guiada pelo seu olhar, pelo seu evangelho, pelos seus ensinamentos. Ser cristão nos dá esta consciência de uma liberdade, inclusive diante da morte. Hoje, sexta-feira, dia que a gente faz uma penitência, um sacrifício e olha para a paixão de Cristo, nós podemos compreender que o sentido da nossa vida, ele se amplia quando nós aceitamos nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá esta consciência da vida eterna com Deus. A nossa caminhada neste mundo, praticando o bem, sendo sinal, sendo luz, vivendo bem o nosso batismo na nossa paróquia, na nossa comunidade, nos dá esse direcionamento. Nossa caminhada é uma caminhada com Jesus. E como eu louvo a Deus de ouvir testemunhos bonitos de pessoas que perderam seus entes queridos nessa pandemia e souberam encarar esta realidade com este olhar de fé, não com revolta, não com amargura,
não com tristeza e com desespero. O cristão não se desespera diante de nada, nem das catástrofes. A gente já começa a saber das notícias dos furacões que vão vir na América. Quantas e quantas pessoas nossas, amigos, parentes que estão na América também, que vão assistir a esses momentos difíceis, mas nós temos uma fé, e esta fé nos leva a ter uma posição de esperança e não de desespero. Que Deus te dê, prezado ouvinte, nesse dia, esta alegria de poder dizer: eu sou cristão, eu sou batizado, a minha vida pertence a Cristo. Que Ele te ajude a viver a sua vida o tendo como centro do seu coração, da sua vida, da sua família, nos seus trabalhos, na sua paróquia, na sua comunidade, na sua pastoral, no seu grupo, no seu serviço na igreja. Deus seja louvado por este dia tão bonito, e que o Senhor abençoe as romarias, mesmo que muitas delas serão online, mas que elas possam manter viva a chama da nossa caminhada deste mundo para o céu na justiça de Deus. Amém. Pai Santo, nesta manhã bonita da festa da transfiguração do Teu Filho Jesus, eu oro pela conversão dos pecadores, dos inimigos da fé, daqueles que perderam o senso da eternidade. Conceda-lhes, ó Pai, a alegria de aceitar Teu Filho Jesus e serem tocados pelo Seu divino poder. Abençoa, Senhor, a pessoa que escuta esse programa agora e que ainda não decidiu por Jesus, para que tenha coragem de procurar a sua paróquia e se ingressar na catequese, na preparação para os sacramentos, aceitando Jesus, o Rei dos Reis, no seu coração, vivendo esta alegria que contrasta com os reinos deste mundo, que nem sempre são reinos que respeitam a liberdade e a fé das pessoas. Abençoa, enfim, Senhor, os que sofrem, os que carregam pesadas cruzes de perdas e sofrimentos nesses tempos cruéis e dantescos. Fica conosco, Senhor, na força e na graça do Teu Espírito Santo. Assim seja. Amém. Agradecendo a todos que nos enviaram as mensagens anteontem, aliás, pelo Dia do Padre. Eu quero rezar por vocês, louvar a Deus pela amizade, pela estima e desculpar-me por não ter condição de responder a todas as mensagens. Infelizmente, a gente não consegue responder a todas as pessoas que nos passam mensagem, porque são muitas. Graças a Deus, pela intercessão da Virgem Maria, que esteve aos pés da cruz na paixão do seu Filho, seja abençoado você, sua família e seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Ele nos permitir.